Fala, meu querido capivara, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos mostrar algumas armadilhas de uma abertura que ficou muito famosa nos últimos meses por conta da série, né, o Gambito da Rainha. Apesar de no xadrez, aqui no Brasil, nós chamarmos a rainha, né, a Queen, de dama, né? Então aqui nós chamamos de Gambito da Dama. Né? E o que é o Gambito da Dama para você que assistiu a série e não conhece? Né? Então hoje nós vamos falar apenas do Gambito da Dama aceito. Tá? Nas próximas semanas eu vou trazer para vocês o Gambito da Dama recusado, né? Que aí tem umas linhas bem agressivas ali. Né? Enfim, sem muita enrolação, vamos para ela. Então, para quem não sabe, o Gambito da Dama se configura da seguinte forma: nós jogamos D4, o adversário joga D5 e nós jogamos C4. Né? Então esse aqui é o Gambito da Dama. Né? E aqui nós vamos fazer linhas em que o adversário nosso faz a captura de C4. Né? Então esse aqui é o Gambito da Dama aceito. Né? E é sobre ele que nós vamos mostrar algumas coisas hoje. Bom, seguindo aqui nós vamos seguir com uma que é clássica. Né? Esse tipo de armadilha aqui, ele é muito comum em ratings até 1500 aí, né? Acontece, né? O adversário cai nisso daqui sim. Então o que é essa armadilha que cai nos ratings abaixo de 1500? Então aqui, depois da captura, o branco joga o peão aqui em E3 para o bispo ameaçar o peão de C4 para recuperar esse peão. E aqui o adversário quer manter material, então ele joga B5 para defender aqui o peão de C4, né? Então aqui nós estamos jogando com um adversário que ele é materialista, ele quer manter a vantagem dele. E aí você vai jogar simplesmente A4 aqui, né? Aqui para minar esse peão da base. E o adversário aqui ele pode jogar C6. Jogando C6, agora a gente vai entrar na nossa armadilha, vamos dizer assim. A gente faz a captura, né, de A por B5 e depois que retoma, nós jogamos simplesmente Dama F3. E olha que incrível, no lance 6 nós ganhamos uma peça do nosso adversário, né? A torre não tem casa. E caso ele jogue aqui o bispo B7, você faz a captura de bispo em B7. Se ele jogar o cavalo aqui em C6, você captura o cavalo com cheque, né? E ganha uma peça da mesma forma. Então, uma dessas três peças aqui você vai ganhar com esse lance. É impressionante, né? Eu acho que para uma abertura, para o início, isso aqui está excelente. Muito bem. Então essa foi a nossa primeira armadilha e eu acho que é a armadilha que mais ganha material que eu vou mostrar hoje aqui. Mas vamos seguindo, vamos para as próximas aqui. Então voltando para a nossa posição inicial, né? Então aqui o Gambito da Dama, aceito. Nós vamos seguir agora com cavalo em F3. Né? Cavalo F3, o nosso adversário aqui faz o lance, por exemplo, C6. Né? Por quê? O próximo lance nosso vai ser novamente o E3, para quê? Para fazer a retomada do peão, então nós desenvolvemos a peça recuperando o peão. Né? E digamos que o nosso adversário aqui faça o lance, por exemplo, B5, ele quer de toda forma segurar esse peão, e na cabeça dele ele pensa assim, ó, bom, agora não tem mais Dama F3 porque o cavalo está aqui, né? Não tem mais esse lance, então você segue jogando o seu A4, ele defende com A6 e você faz A por B5 e depois não pode fazer a captura com o peão de A aqui, porque se faz essa captura cai a torre inteira, né? Então aqui ele tem que fazer, para manter a estrutura de peões, ele tem que fazer o C por B5 e depois disso você faz B3. E qual que é a ideia de B3? É que depois que faz a captura em B3, você faz bispo por B5 cheque. Né? Então aqui se recupera. Se toma o bispo em B5, você captura a torre e ganha uma qualidade, né? Mas digamos que ele não faça isso, né? Que ele não seja tão inocente aqui de capturar esse bispo. Então o melhor lance aqui seria cobrir, né? Por exemplo, jogar um bispo D7 aqui, né? Opa, bispo D7. E depois de bispo D7, a gente segue aqui com o bispo C4 e vai seguir o jogo, né? E como que vai terminar essa posição? Essa posição vai seguir então com o peão de E6, que foi jogado, roque, depois cavalo F6, né? Cavalo de B em D2, bispo E7, cavalo por B3, né? E aqui nessa posição, o que foi a vantagem que a gente teve aqui? Bom, a gente
teve várias oportunidades aqui, caso o nosso adversário erre, você poderia ter ganhado com material. Mas nessa situação você manteve um peão isolado ali, né? E agora você vai fazer de tudo para capturar aquele peão. Ele vai ser o alvo da partida sua agora. E é difícil desse peão não cair no decorrer do jogo. É uma armadilha assim que ganha uma vantagem posicional aqui, né? Tem há várias variantes aqui que o adversário tem que tomar cuidado para não perder material. Então por isso que eu mostrei para vocês. Bom, seguindo aqui o nosso tema aqui de armadilhas do gambito da dama, nós vamos seguir agora aqui com uma outra situação. Então voltamos aqui para o nosso início aqui da partida, nós vamos seguir aqui com o cavalo em F3. Depois de cavalo em F3, nós vamos seguir agora aqui com cavalo F6. Né? Cavalo F6, uma outra variante completamente jogável, a gente segue mais uma vez com o nosso E3, vem então E6, depois de E6 vem bispo por C4, C5, né? Rompendo aqui a estrutura, o centro, né? Tentando manter, caso faça essa captura de C por D4, pode ser feito E por D4 e fica com esse peão isolado no centro aqui, que não que é uma debilidade, mas é um pouco... exige uma certa técnica para conseguir manter esse peão no decorrer da partida. Aqui então seguimos com o nosso roque, né? Seguimos com roque, veio então A6, depois de A6 dama E2, depois de dama E2 B5, e depois bispo D3, bispo B7, e aqui nós seguimos então com D por C5, bispo por C5, né? E aqui tem uma coisa interessante, né? Olhando para o material, agora nesse momento está tudo igual. E a princípio parece que não tem nada acontecendo, né? Veja, foi todos os lances normais, né? Desenvolveu o bispo, capturou o peão, o bispo desenvolveu aqui, ganhando um tempo aqui, capturando o peão. Só que aqui o rei do seu adversário, das negras, ele ainda está no centro do tabuleiro, né? E aí você aproveita disso e faz bispo por B5 e ganha um peão. Né? E aqui ele tem que jogar cobrindo, né? Ele tem que jogar jogando, por exemplo, aqui um cavalo em C6, admitir que errou e que perdeu um peão, né? Porque se ele faz a captura aqui de A por B5, você faz dama por B5 e um desses dois bispos vão cair, né? Então quando ele joga, por exemplo, bispo C6, você recaptura aqui e você olhando agora aqui o número de peças, nós temos dois peões unidos na ala da dama e que vão avançar daqui para frente, né? Então aqui muito difícil de jogar de negras aqui, né? Vai ter que jogar tentando capturar esses dois peões e as brancas vão tentar avançar eles o jogo inteiro, né? Dois peões a mais aqui nessa variante. Muito bem, vamos para mais uma então. Voltamos aqui então para a nossa posição inicial e eu vou mostrar mais uma naquela variante que acabamos de jogar aqui então, né? Se vamos dizer que o nosso adversário aqui faça novamente aqui o cavalo em F6, vamos jogar novamente com E3, E6, bispo por C4, C5, e ao invés de rocar agora, nós vamos jogar o cavalo em C3. Né? Cavalo C3, o adversário responde mais uma vez com A6, para expandir na ala da dama, jogando B5. Então aqui nessa situação nós fazemos o roque, depois vem o B5 do nosso adversário, já esperado, bispo volta para E2 nessa posição, seguimos então com o cavalo em C6, fazemos então a captura de D por C5, mas por que ele não captura esse peão? Nunca, né? Sempre a gente que está capturando ali. É porque o adversário aqui ele quer desenvolver o bispo, né? Capturando esse peão, né? Então é muito comum o adversário esperar o bispo andar uma casa para depois fazer a captura e ele perder um tempo de novo andando com o bispo para recapturar o peão, né? Seguimos aqui então com D por C5. Aqui, para dar certo isso daqui, o adversário não pode trocar as damas, né? Tá certo que ele trocando as damas, a gente retoma de torre e ganhamos a coluna, né? Já é uma posição legal aqui de jogar. Mas digamos que ele jogue aqui um dama C7, né? Ele não quer trocar as damas, né? Contra mim isso é muito comum, vocês que estão assistindo as nossas partidas, os meus adversários nunca querem trocar a dama comigo. E aí seguimos então com o cavalo em D4. Depois que faz a captura então de bispo por C5, fazemos então cavalo por C6, dama por C6 e aí vem bispo F3. Então aquele bispo que voltou depois de ameaça de B5 aqui para E2, ele tinha um plano, né? Ele queria vir aqui para F3 e usar essa diagonal enorme aqui que está aberta, né? Muito bem, vem cavalo então em D5, cavalo por D5,
e depois de peão por D5 vem bispo por, e aqui ganhamos uma qualidade, né? Interessante, né? Essa armadilha aqui é possível de acontecer, um pouco difícil de acertar todos os lances, mas vejam que foram todos lances de desenvolvimento, né? Então é só ficar esperto com o tema, né? O tema de usar esse bispo que está em E2 para jogar na diagonal de F3. Esse tema é importante. E por último, mas não menos importante, nós vamos para uma última variante aqui. Vamos dizer que o nosso adversário aqui, depois da captura, né, voltamos para a nossa posição inicial. Seguimos então jogando o cavalo em F3. Ele joga então A6 direto. Vamos então mais uma vez para o peão em E3 para fazer a captura de bispo aqui em C4. O nosso adversário ele não quer nem saber, ele crava o nosso cavalo, né? Ele crava, ele joga bispo em G4. Fazemos então aqui o nosso bispo por C4 e depois de um lance, por exemplo, cavalo em C6, né? Mas poderia ser outro lance, né? Poderia ser um lance como B5 ameaçando o bispo. Aqui a gente tem uma armadilha. Vamos dizer que ele jogue aqui esse lance, né? O cavalo em C6. Fazemos então bispo por F7. E depois de rei por F7 temos aqui o cavalo G5, o rei volta para E8 e nós capturamos aqui o bispo do nosso adversário. E aqui nós ganhamos um peão, né, nessa variante, ganhamos um peão e vamos manter o rei do nosso adversário no centro do tabuleiro. Né? Aqui a partida vai pegar fogo, né? Estamos jogando aqui cavalo D6, cavalo E6, né, que é devastador para a posição, né, cheio de ameaças depois desse lance. Enfim. Essas foram as nossas armadilhas de hoje aqui no Gambito da Dama. Ficou muito famoso após o Gambito da Rainha e espero que vocês tenham gostado aí e aprendido alguma coisa a mais nessa belíssima abertura que temos aqui no xadrez. Um abraço a todos e boa capivarada!